Amados, nós temos, ao longo de 3 semanas, estudado juntos aqui a conhecida mundialmente doutrina da reencarnação. E estamos fazendo isso em função do bombardeio espiritista que a Globo está lançando no Brasil nesses últimos anos. Todas as novelas da Globo falam sobre espiritismo e encharcam a nossa casa sem que percebamos da doutrina reencarnacionista. Uma doutrina que é muito simpática à mentalidade da sociedade por diversas razões, mas que contradiz cabalmente o que Deus deixou como legado para o seu povo pela palavra. E temos estudado à luz da Bíblia o que de fato é a reencarnação, doutrina que, dizem estudiosos, 60% da população mundial crê, mas que menos de 2% dessa população pode explicar por que crê nela. 60% da população mundial crê na reencarnação, menos de 2% explica por que crê nela. De modo que quando a gente crê em algo que a gente não explica, a gente crê por simpatia. E ela é extremamente simpática. Ela traz algumas respostas lógicas para algumas questões da vida que muitas vezes não tem resposta e que massageiam um pouco o nosso ego. E a gente se propôs ao longo desse mês, e caminhando hoje mais uns 2 estudos, vamos até o final de março, talvez na primeira semana de abril, mais 1 ou 2 estudos além de hoje, estudar essa doutrina que tem sido o cerne das novelas da Globo nesse tempo presente. E eu falei que, para mim, a Globo nos encharca de espiritismo e nos encharca de reencarnação, porque ela vive um processo de falência ao longo dos últimos 5, 7 anos. Tem dívidas de bilhões de reais, até o governo já investiu muitos milhões de reais para que a Globo não falisse. Há um interesse do governo para que ela mantenha-se em vida, mas eu creio firmemente que a Globo, mais cedo ou mais tarde, vá à falência. Vocês vão ver isso, escrevam isso para vocês entenderem, porque para mim é um grande instrumento de malefício para o país, de desvirtuamento da família, dos preceitos morais, éticos da sociedade brasileira. E eu creio firmemente que ela está nos bombardeando com essa doutrina por causa de pactos espirituais que ela tenha feito com as suas entidades. Não é à toa que a novela das 2, novela das 6, novela das 7, novela das 8, falem sobre o assunto. Os temas são sempre voltados para esse assunto. E eu acho que isso tudo não é por acaso. E nós começamos então a estudar à luz da Bíblia a chamada doutrina da reencarnação. Nós já estudamos os vocábulos que são mais comuns na reencarnação, que é a própria reencarnação, que é a possibilidade de reencarnar tão somente num outro corpo humano. O vocábulo reencarnação é a possibilidade de reencarnar, tornar a carne, mas sempre num corpo humano. Tem a transmigração, que visualiza a possibilidade de reencarnar em qualquer ser vivo, seja num ser humano, seja num animal, seja no vegetal, seja no inseto, seja em qualquer ser vivo. Quem crê na transmigração, imagina que a gente possa reencarnar em qualquer ser vivo. De modo que hoje, nessa vida, você pode ser um homem, na próxima vida você pode ser um sapo-boi, pode ser uma minhoca, uma grama, pode ser qualquer coisa, é a transmigração. E tem a metempsicose. A metempsicose advoga as 2 ideias. Então são os 3 vocábulos mais conhecidos que traduzem a ideia da reencarnação: metempsicose, reencarnação e transmigração, sendo que a metempsicose foi os primeiros vocábulos utilizados ao longo da história. Nós estudamos da onde veio a ideia da reencarnação, de onde saiu a ideia, a aceitação, o pensamento da possibilidade de voltar à carne. Não é? Muitos acreditam que foram oriundos das doutrinas hindus, das doutrinas da Índia, essa coisa toda, mas na minha visão, o conceito reencarnacionista vem de muito mais cedo. Para mim, vem lá do Éden, porque a ideia de tornar a vida,
ou seja, de dar uma volta na morte e voltar, parte da incapacidade do homem aceitar a verdade da morte. Ninguém lida com morte bem, irmão. Ninguém quer morrer. A morte, ela é sempre uma catástrofe para nós. Não tem como ser diferente. Mesmo que nós tenhamos um parente doente com uma enfermidade terminal, nós desistimos de desistir de crer que aquela pessoa vai morrer. Nós cremos na possibilidade do milagre até o final, porque nós não nascemos para morrer. Nós morremos por consequência do pecado, mas nós não nascemos para morrer, não é? Então, a ideia de não aceitar a morte foi o que originou a ideia de dar uma volta na morte, ou seja, de não ser vencido por ela, antes, pelo contrário, vencê-la voltando à vida. Isso vem de onde? Lá do Éden. Lá do Éden, com a proposta da serpente, que a gente sabe era o diabo encarnado nela. Porque Deus coloca o homem lá e diz assim: olha, vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, tudo é vosso. Só não mexa naquilo. Porque o dia que vocês mexerem, certamente vocês vão morrer. Vem Satanás e desdiz a palavra de Deus. É verdade que Deus diz que você não pode tocar em nada, não. Podemos tocar em tudo, só não podemos tocar naquilo. Por quê? Porque o dia que a gente tocar, a gente morre. Vem o diabo e desdiz a palavra de Deus, que disse: certamente morrereis. A serpente vem e diz o quê? Certamente não morrereis. Por causa da não aceitação da possibilidade de morte, mesmo que Adão e Eva não tivessem a ideia do que fosse morte ainda, já está implícito que nós não nascemos para morrer. E entre ouvir a palavra certamente morrereis e a palavra certamente não morrereis, qual palavra soa melhor aos ouvidos do homem, irmão? Morrereis ou não morrereis? Qual a notícia que você quer receber do médico quando você estiver doente? Olha, filho, certamente você vai morrer. Ou do médico: olha, filho, fica tranquilo, ainda não é dessa vez. Olha, irmão. A reencarnação, ela nasce aí, na minha visão. A ideia de que diz: não se preocupe, ele vai voltar à vida. Ele não morreu. O homem não morre, ele desencarna. E o desencarnar é temporário, ele vai reencarnar. Então a ideia nasce aí, da incapacidade do homem de admitir a sua incapacidade diante da morte. E os pensamentos começam muito na antiguidade, falamos sobre isso, e tem por motivação o estudo do sono. Eles acreditavam que quando a gente dorme, a gente sonha, e o sonho nada mais é do que o espírito passeando nos outros mundos. Quando a gente acorda, o espírito volta. Ora, se nós fazemos isso durante o sono, ora, por que não acreditar? E esse por que não acreditar, toda a doutrina reencarnacionista está criada em cima de hipóteses. Por que não criar hipoteticamente que quando a gente morre acontece a mesma coisa? O corpo volta, mas o espírito passeia até retornar. Então tudo parte da ideia do sonho. Nós estudamos isso lá profundamente. Na segunda aula, nós estudamos a antiguidade do conceito no Oriente. Na ideia da humanidade, como é que apareceu esse negócio de reencarnação? Para mim, no Éden. E pela incapacidade que nós temos de admitir a nossa incompetência diante da morte. Agora, quando é que você entrou no Ocidente, no pensamento ocidental? Nós estudamos que a ideia reencarnacionista aparece pela primeira vez no Ocidente por escritos de Homero, famosíssimos como a Odisseia e a Ilíada, que representam a primeira obra-prima do pensamento grego na humanidade. Já fazia alusão sobre a ideia da reencarnação. Porque eles criam, por exemplo, os escritos órficos, o orfismo, acreditava que nós homens éramos oriundos dos deuses do Olimpo. E daí a ideia que nós somos deuses caídos. Deuses não morrem. Nós somos um produto de uma queda de deuses que se macularam e vieram para a Terra. Isso está lá nos estudos órficos do 6º século antes de Cristo. Estudamos sobre isso naquela quarta-feira, na ideia passada. Estudamos os estudos mais antigos da filosofia, como Píndaro, 538 anos antes de Cristo, dizia que a Terra era um lugar de recompensa e castigo. A verdadeira vida de um ser não é vivida aqui na Terra,
se vive em outro mundo, no que Platão chama de mundo das ideias. E quando é que nós encarnamos nesse corpo, viramos gente, viramos homem, viramos ser humano? Quando nós somos mandados para recebermos o nosso castigo ou a nossa recompensa. Píndaro acreditava, como também Platão acreditava, que esse lugar onde nós estamos atualmente, esse que você é enquanto me ouve, esse que eu sou enquanto te falo, esse é o pior estágio da existência de um ser. Você está vivendo o pior estágio da sua vida. Segundo os estudos óficos, segundo os estudos de Píndaro, falamos sobre isso. Renascer, dizia Píndaro, portanto, seria um castigo por causa dos nossos trabalhos nas vidas anteriores. Você, nesse exato momento, está sendo castigado por ter sido trazido à vida. Estudamos o que Pitágoras disse, 550 a.C., e falamos sobre Platão, que não concebia a esfera terrestre como o lugar mais apropriado para a alma humana. Se de um lado Píndaro falava que isso aqui era lugar de castigo, ele dizia na sua filosofia reencarnacionista que para a gente se livrar, para nós nos livrarmos da encarnação humana, nós teríamos que encarnar 3 vezes aqui e 3 vezes no mundo de lá, num período de 6 encarnações, portanto de 6 vidas. Vem Platão, um pouco antes de Píndaro, e diz ao contrário, que a Terra não foi feita para a alma humana ela foi feita para viver no mundo das ideias, para viver no mundo abstrato, em contato com o infinito. E Platão disse literalmente que o corpo físico seria, portanto, a prisão e o sepulcro da alma. Platão diz que esse corpo é uma prisão do que nós somos, é o sepulcro do que nós somos. Aí nós falamos, irmãos, contrabalanceando com a Bíblia, que se a gente acredita nisso, que o corpo é a prisão da alma, quem criou o corpo e quem nos trouxe a vida foi Deus. E se a gente crê na doutrina da reencarnação, a gente precisa acreditar também que Deus é o grande autor desse algoz que é a vida. Agora, o que ficou bem claro no estudo passado, eu só estou dando uma pincelada, você que não veio vai ficar aí flutuando um pouquinho, vai ficar aí no mundo das ideias, mesmo encarnado, é que fica claro, em toda a origem do pensamento reencarnacionista, a ausência da paixão pela vida. A ideia da reencarnação nasce pela incapacidade de os seus pensadores, os que foram os seus pais no Ocidente, de amarem a vida enquanto vida. E porque não amavam a vida enquanto vida, eles preconizavam a ideia de uma vida superior e melhor. Falamos sobre isso detidamente, ilustramos à luz da Bíblia, lemos Hebreus capítulo 9, Eclesiastes capítulo 3, seria muito interessante você ler esse Eclesiastes capítulo 3 quando você chegasse em casa, e estudamos a entrada do pensamento no Oriente. Platão, ao contrário de Píndaro, que dizia que nós encarnávamos 6 vezes e 6 vidas, Platão acreditava que para nós sermos libertos do período de reencarnação e do sepulcro, que é o corpo, nós levaríamos um período de 10.000 anos. 10.000 anos. Píndaro dizia 6 vidas. Platão dizia 10.000 anos. Quem está com a razão? Eu não sei. Ou, aliás, eu sei. Para mim, nenhum dos dois. E eu falei o que a Bíblia fala sobre vida após morte. Hoje, irmão, eu quero ser bem breve no meu pensamento. Hoje eu vou falar um pouquinho de Jesus, de Cristo. Porque nós vamos falar sobre a entrada do pensamento no Oriente. Lá no Oriente, porque foi o Oriente que trouxe a ideia da reencarnação para cá. Aí quando você analisa a história, eu estou aqui na minha mão com a vida de Allan Kardec. Ele foi quem codificou o Espiritismo em 1856. Ele não é o fundador do Espiritismo, ele não é o decodificador e o fundador da doutrina da reencarnação, mas aqui foi quem codificou, quem tornou um pensamento capaz de ser entendido. E Allan Kardec ele escreveu vários livros, e o mais célebre dele é chamado O Livro dos Espíritos. Quem quer conhecer reencarnação,
Quem quer conhecer a doutrina do Espiritismo precisa ler Allan Kardec. Agora, quem lê o Livro dos Espíritos, olha o tamanho disso aqui, ó, e não conhece o livro do Espírito Santo, vai ler o livro dos Espíritos e pelos Espíritos vai ser enganado. Se você lê isso aqui, meu irmão, esse aqui, e não conhece esse aqui, você dança. Agora, quando você conhece o mínimo disso aqui, esse que é eterno, e lê isso aqui, desculpa, eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Como eu disse quarta-feira passada, eu estou justificando a razão da minha religião. Eu não critico a fé de ninguém. Eu estou tentando explicar a razão da minha fé. Ler isso aqui é brincadeira, irmão. Isso aqui é uma comédia. E é em função disso aqui que muita gente está se perdendo pela eternidade. Primeiro, porque perde a paixão por essa vida e diz assim, não, eu estou vivendo essa desgraça de vida em função do que eu vivi na vida passada, então tem que me conformar. Vamos falar sobre o karma hoje. E essa doutrina da reencarnação que entrou pelo Oriente no Ocidente, quando é que ela nasce no Oriente? Bom, quando a gente estuda os escritos mais antigos da Índia, né, que são os primeiros indícios de tal doutrina, nós vamos nos encontrar com os estudos filosóficos do hinduísmo, que é tida a vida como a religião mais antiga do mundo. E quando a gente estuda o hinduísmo, nós vamos nos encontrar com os seus livros filosóficos e sapienciais, livros do conhecimento chamados de Vedas. Vedas são os livros filosóficos do hinduísmo. Vedas são os livros de conhecimento, é o mais antigo escrito sobre religião, sobre filosofia que existe na Terra. E os Vedas hindus são 4 os principais. São eles, o Samaveda, Yajurveda, o Atharva Veda e o Rig Veda. O mais antigo Veda, o mais antigo livro dos hindus existente, Rig Veda, tem em torno de 2000 anos antes de Cristo. Não faz alusão alguma à doutrina da reencarnação. Não há nada no hinduísmo, no seu Veda mais antigo, que diga alguma coisa a respeito de reencarnação. Então, quando a gente fala de reencarnação, quando você encontra alguém que julga conhecer a matéria, diz, não, reencarnação vem de 10 mil anos antes de Cristo. Vem de 20 mil anos, vem de milhões de anos. Bom, é a ideia que ele diz. Mas quando você analisa a história, o conhecimento, e vai nos registros humanos mais antigos, e os mais antigos são os Vedas hindus, não há alusão nenhuma sobre tal doutrina. Quando você analisa o conhecimento hebreu, inclusive o estudo da Cabala, que tem na Bíblia, vamos falar sobre a reencarnação no pensamento cristão na próxima aula, nós vamos ver que também não há uma ideia sistematizada da reencarnação. Ela é mais jovem. Ela não é tão antiga assim também. O primeiro escrito sobre reencarnação que aparece na história, aparece num escrito chamado Upanishada. E o que é o Upanishada? É um tratado filosófico que designa os textos de pensamento não religioso, não de eternidade, mas de filosofia de vida dos hindus. Seria o livro sagrado dos hindus, mas não os mais antigos. Seriam os mais recentes e aparece pela primeira vez em torno do ano 660 a.C., 6 anos antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo. As Upanishadas, o livro sagrado do hinduísmo, diz que a vida é boa ou má, ela será boa ou má, será determinada como boa ou má, seu retorno será bom ou mau a esta vida terrena, dependendo do teu karma. Quantos já ouviram falar da palavra karma, irmão? Levanta uma senhora. Eu já ouvi falar em karma. Você já ouviu falar
que quando você está tendo que conviver com alguém, está passando por alguma dificuldade, fala assim, isso é meu karma, meu, tem misericórdia, não é? Esse homem é meu karma, eu tenho que carregar essa desgraça até a morte. Essa mulher é meu karma, né? Isso é karma, irmão. Isso é karma. O que é karma? O que é karma? Aparece pela primeira vez em 600 anos antes de Cristo nas Upanishads. Karma é uma palavra sânscrita, kri, que traduzida é feito ou ação. Feito ou ação. É a ideia de que tudo quanto fazemos deve ser acompanhado por seu devido castigo ou recompensa. Daí a ideia da reencarnação ser simpática. Porque a maioria dos problemas do ser, a gente não tem resposta. Por que você está passando pelo que está passando agora? Me diga, irmão. Qual é a frase que a gente mais escuta quando a gente aconselha, pastor, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. Eu não entendo por que meu casamento acabou. Eu não entendo por que eu não consigo arrumar emprego. Eu não entendo por que eu vivo doente. Eu não entendo por que a maioria das crises do ser não tem respostas. Ou nós não queremos admiti-las. E aí, quando não há resposta, vem a doutrina e diz assim, isso é karma. Você não tem resposta hoje, porque a origem desse problema está em vidas antepassadas. Aí você diz, tem sentido. Fazemos uma regressão e vão descobrir que você teve uma vida pregressa e você tem esse problema na coluna do lado esquerdo. Porque em 1612, você era soldado da rainha da Inglaterra e numa batalha você ganhou um tiro do lado esquerdo e você morreu com aquele tiro. Hoje, essa dor que você sente aqui é produto do tiro que você ganhou lá. Não tem sentido. Agora eu entendi. Há um costureiro apresentador de televisão no Rio, muito polêmico. Uma vez perguntaram a ele, você é homossexual ou não? Ele não disse, ele não é. Mas ele descobriu, numa regressão, que ele tem todo o trejeito feminino, porque na vida passada ele era uma mulher. Então o seu espírito é feminino, que nessa encarnação encarnou num corpo masculino. Ah, por isso que eu sou boiola. É isso. Por que você é careca, irmão? E esse irmão que está do seu lado é cabeludão? Por que você não consegue ter casamento? Por que você tem depressão? Por que você tem síndrome de pânico? Por quê? Lá atrás a gente responde isso. Ela é pertinente à doutrina. É a lei do karma. Você tem uma ideia? Os escritos dos rabinos judeus, antiguíssimos também, aí pelo século IV a.C., eles supunham que pecados específicos em vidas anteriores provocavam problemas específicos em vidas sucessivas reencarnadas. Acredite-se também, você vê isso no livro dos Espíritos. Há algumas enfermidades que são produtos e consequências do que você viveu no passado. Vou dar só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quem é que tem dores de cabeça constante aí? Quem é que admite? Olha, pastor, vivo tendo dor de cabeça. Muito bem. O que diz os escritos rabínicos sobre quem tem dor de cabeça constante? Eu também tinha. Até 2 meses atrás eu tinha dor de cabeça todo dia. Mas o meu problema era os óculos que estavam vencidos. Troquei o óculos, acabou a dor de cabeça. Aleluia, glória a Deus. Não é? É só trocar o óculos. Mas o que dizem os escritos sobre karma na visão cabalística dos rabinos judeus? Quem tem dor de cabeça, essa seria uma punição contra aqueles que, em um estado anterior da existência, tenham falado com irreverência acerca de seu pai ou de sua mãe. Dor de cabeça constante hoje é produto de quem na vida passada foi desobediente a pai e mãe. Então você que é desobediente a pai e mãe, na próxima vida tu vai morrer de dor de cabeça, seu safado. Mas cegueira é um defeito mais grave. Cegueira seria infligida aos anteriores matricidas.
Quem sabe o que é um matricida? Digam os advogados aí. Quem matou quem? Quem matou a mãe. Quem matou a mãe merece o quê, irmão? Tem que ser cego. Ele nasceu cego. Tem mais algumas marcas no corpo. Você tem um sinal de nascença. Um sinal estranho, um sinal diferente. Eram consideradas indicações de algum pecado na alma. Você tinha uma alma negra. Você tinha envolvimentos espirituais equivocados. Na próxima vida, teu corpo vai vir com marcas, como que de ferro quente. Mais umazinha. Essa crença também é comum entre os modernos advogados da ideia da reencarnação, tal como a sugestão feita por Edgar Cayce, de que a tuberculose resultaria de uma exagerada atividade sexual em alguma vida anterior. Você é um promíscuo, você vai nascer tuberculoso na próxima. Olha, nós vivemos num tempo, irmão, que a próxima geração só vai ter tuberculoso. Porque Sodoma e Gomorra era playground para quem vive no Rio de Janeiro, irmão. Isso aqui representa o que é a lei do karma. É a lei da causa e efeito. Agora, eu paro aqui e vou para a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. E você, amém ou amém? Ah, eu amo a Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia. Ah, como eu amo a Bíblia. Karma, feito ou ação, é a ideia de que tudo que fazemos deve ser acompanhado por seu devido castigo ou recompensa. O que é o karma, então, na verdade? É o conceito hindu sobre salvação. É o conceito hindu sobre redenção, que, na verdade, tal redenção e tal salvação é feito através das obras. Quer ser salvo dos estigmas e do castigo do karma? Quero. Viva decentemente. Pratique boas obras. Seja ético, seja solidário. Se é pai, seja o melhor. Se é mãe, seja mais digna. Se é filho, seja o mais submisso. Se é patrão, seja justo. Se é empregado, seja honesto. Seja gente da forma como gente tem que ser. Você é salvo pelas obras. É a mesma doutrina do catolicismo, do espiritismo contemporâneo. Fora da caridade, não há salvação. Onde é que você já viu isso? Em qualquer lugar, qualquer plástico. Está aqui. Fora da caridade, não há salvação. É a lei do karma. É a lei de causa e efeito, de castigo, ou seja, de perdição, ou de salvação, de redenção. Agora escuta o que eu vou falar para você, eu vou falar no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você que é simpatizante da reencarnação, você que já aprendeu que é impossível dizer crer em reencarnação e dizer-se cristão. Já mostrei isso na Bíblia para vocês. Quem diz eu creio na reencarnação, nunca jamais na tua boca diga eu sou cristão. Porque são doutrinas completamente antagônicas, mesmo que aqui diga que o espiritismo é a doutrina cristã. Ora, se a doutrina é uma doutrina cristã, cristã é porque está firmada no Cristo. Agora, se eu creio na doutrina do karma, consequentemente da reencarnação, ora, crer que a salvação ou redenção é pelas obras, isto é, crer na lei do karma, implica em algumas verdades que eu quero mostrar para você na palavra hoje. Primeiro, se você crê na lei do karma, na lei da recompensa, na salvação pelas obras, primeira coisa que eu digo para você, se você crê nisso, você está rejeitando o sacrifício vicário de Cristo. Você está anulando a obra de Cristo como o Salvador. Não há como crer no karma e crer no Cristo. Ou Cristo ou karma, porque eles são doutrinas completamente antagônicas. Eu vou mostrar isso para você na palavra. Quem crê no karma rejeita o sacrifício vicário de Cristo,
anula a obra de Cristo como Salvador e é não crer no seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem crê no karma e crê que salvação é por obras, você está dizendo que Cristo foi de todos os seres o mais idiota, que passou pelo caminho e morreu como um idiota naquela cruz à toa. Morreu porque quis. E crer na lei do karma, na reencarnação, na doutrina das obras, é dizer isso para ele. Vamos abrir a Bíblia em João 3,16. Repitam para mim, irmão, antes de abrir, o que está escrito em João 3,16? Vocês podem recitar para mim? Porque Deus... Muito bem, João 3,16, amém ou não amém? Mas o que está escrito em João 3,17? Abram lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, amou que deu o Filho, para que todo aquele que nele crer, o quê? Não pereça. E quem não crê? Perece. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o quê? Que o mundo, o quê, irmão? Fosse salvo por quem, irmão? Por ele. Por ele ou pelas obras? Por ele. Vem esse livro e a doutrina espiritista e diz que Cristo não era Deus, muito menos o Messias, mas era um ser que, porque reencarnou muitas e muitas vezes, foi o mais puro que passou pela terra. Diminui o Cristo. Ele não é o Cristo, ele pode ter sido Jesus, homem, mas o Cristo não. Porque quem tira o Cristo da cruz e tira dele o poder salvador do mundo, não pode se dizer cristão. Porque o Cristo é uma coisa e o Jesus é outra. Jesus é aquele menino que nasceu em Nazaré, da família de Maria e José, que teve um sobrenome que quando o garoto foi para a escola, é o cidadão daquele lugar, que foi gente como a gente, é o Jesus histórico. Quando é que Jesus se transforma no Cristo? Quando ele começa o seu ministério, qual seja, salvar o mundo pelo seu sacrifício. Porque se Jesus não tivesse a incumbência de que o mundo fosse salvo por ele, como diz a palavra, Jesus seria só Jesus histórico, mas não seria o Cristo. Então dizer que o Espiritismo e a reencarnação é doutrina cristã é uma incongruência, é irracional. Dizer que obras salvam é dizer que a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus é equivocado. Dizer-se cristão e desdizer a palavra do Cristo é incongruência. É irracional. Como é que burros somos nós os crentes? Veja o versículo 18. Quem crê nele não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Por que já está julgado e condenado? Porquanto o quê? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é a ideia de condenação ou castigo e de redenção e salvação? Tem a ver com a fé no nome do Filho de Deus, que é o Cristo, de onde se originou o cristianismo. Crer na lei do karma, salvação pelas obras, é anular o Cristo em Jesus. Vamos ler mais algum texto. Veja João capítulo 5, passa uma página aí. João 5, veja o versículo 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Deus não julga, ele julga através do Filho. Para que todos honrem a quem? O Filho, assim como honram. Qual é a honra que Deus quer que a gente dê a Jesus? Segundo esse texto aí. Digam. A mesma honra que se dá a ele. Deus está dizendo, vocês precisam honrar a Jesus da mesma forma como honram a mim. Deus está dizendo que a glória ao Filho deve ser a mesma dada a ele. Eu creio em Deus, mas em Jesus não. Eu creio em Deus, mas em Jesus não.
Ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito nessa mensagem de salvação, céu, inferno. Não. Só lamento por você, irmão. E o fato de você não crer não implica dizer que aquilo no que você não crer deixe de ser verdade. A verdade é verdade, acredite você ou não, ela não precisa de você. Você precisa dela. É o que o texto está dizendo. Veja o versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, leia. Não honra o Pai que o enviou. E quando eu tiro o Cristo da pessoa de Jesus, ou seja, o sacrifício vicário, aquele que ele pagou na cruz do Calvário no nosso lugar, eu estou desonrando o Filho. Quem desonra o Filho está desonrando a quem? A Deus. Veja o versículo seguinte, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, veja, não é só crer na palavra de Jesus e nem só crer naquele que o enviou, que é Deus. É crer em Deus e na palavra de Jesus, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ora, como é que eu posso crer na lei do karma? Vamos ler mais um versículo, nosso tempo corre, o relógio não para de jeito nenhum, essa coisa. Né? Capítulo 6. Veja o versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Essa é a pergunta de todo ser humano. Todo ser humano, irmão, acredita em Deus. Até aqueles que se dizem ateus. Ah, eu não acredito em Deus. Não. Apareceu um nódulo no seio dela, ela pede oração. Quando o filho sofre um acidente de moto, tem traumatismo craniano, você vai ver se ele acredita em Deus ou não. Como é que a fé não nasce? Está lá. Ela pode estar em estado de inércia, mas ela está lá. Ela está. A gente acredita em Deus. Não, todos os caminhos levam a Deus. Deus é como se fosse um bar de esquina, né? Já preguei sobre isso aqui. Engraçado. Todo caminho leva a Deus, mas nem todo caminho leva ao mesmo lugar. Tem caminho que você pegar, você não vai chegar aqui nunca. Mas em Deus qualquer caminho chega. Né? Vai querendo um INRI, Cristo, e você vai chegar a Deus. Né? Conhece o INRI? Vai lá, segue ele, você vai ver onde você vai chegar. Segue o pastor Neil para você ver onde é que você vai chegar. Segue. Vai atrás de filosofia e ideologia. Porque uma diz assim, ó, nós somos cristãos e cremos no karma. Nós somos cristãos e cremos na reencarnação. Segue. Vem a palavra de Deus e diz assim, olha, ou você crê no Filho, ou não diga que você crê em Deus. A pergunta é lá desde sempre. Está lá nesse versículo 28. Vamos continuar. O que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais em quem? Naquele que ele enviou. Quem foi que ele enviou? Jesus. Qual é a vontade de Deus para todo homem? Que creia no Filho. E quando eu creio no karma, eu rejeito a obra do Filho. Creia no que você quiser, mas não se diga cristão. Creia no que você quiser, mas viva uma fé racional, que você possa justificar, explicar. Não creia porque você quer crer, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é caminho de morte. Morte. Crê na lei do karma. Advinda de um dos mais antigos escritos do hinduísmo, o Rig Veda, o Upanishada, é chamar a Deus de mentiroso, irmão. É anular a obra de Cristo. É desdizer a palavra de Deus, que é a obra do diabo desde o Éden. Certamente não morrereis. Cristo diz que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Vem as outras doutrinas que se dizem cristãs e desdizem isso. Não, Cristo não é o Salvador do mundo. Não existe salvação, depende das tuas obras. É a mesma coisa, desdizer a palavra de Deus. A tentação do diabo é matricial, é uma matriz. É a mesma coisa desde sempre. Desdizer a palavra de Deus. Quando eu vejo João capítulo 14, vamos a João capítulo 14, estou correndo. Deus fala sobre quem de fato ama. Quantos aqui amam a Deus, irmão? Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Diga, eu creio em Deus e o amo. Muito bem. Quem é que de fato ama Deus? Segundo a sua visão. Porque você pode, poxa pastor, eu amo o Senhor.
Que bom, me dá um abraço, dá um beijo. Judas também beijou Jesus, né? Me dá um beijo, mestre, rabi. Aí dá um beijo. Aí depois vem os soldados e agarram Jesus. Você pode dizer que ama o irmão que está do seu lado, mas só da boca para fora. Como muitos de nós ama a Deus da boca para fora. Da boca para fora. Agora, quem é que ama a Deus? Segundo Deus, veja o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Leiam. Esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus, irmão? Aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda. Esse é o que me ama. Agora você pega a lei do karma, a lei espiritista, a lei da reencarnação, que contradiz o mandamento de Deus. E você ainda diz que ama a Deus. Deus não entende assim. Porque você pode amar a sua mulher e ser infiel a ela. Você pode amar o seu marido, seu marido ser infiel. Você pode amar o seu amigo e dar uma facada nele nas costas. Você pode amar alguém, diz que ama alguém, mas fala mal dele por trás. Então amor não é alguma coisa que a gente desenvolve da boca para fora. Amor vem seguido de prática, de atitude. E Deus está dizendo, não adianta dizer que crê em mim. Até porque eu não preciso da sua fé. Deus não precisa de nós, irmão. Nós precisamos dele. Deus não precisa do nosso culto. Nós temos necessidade de cultuá-lo. E ele diz, tentem desenvolver um relacionamento filosófico, ideológico, religioso comigo. Se esse relacionamento filosófico, ideológico e religioso comigo não é produto de um coração que me ama. E ele diz, os que me amam são aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa tremenda, irmão. Aí você vai lá nesse texto e entende quem é que ama o Senhor. Versículo 24, ele termina dizendo assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Imagina quem distorce a palavra de Deus. Quem crê no karma, na lei de causa e efeito, quem crê nessa doutrina que vem das Upanishads, que é uma doutrina não religiosa, mas filosófica, nasceu na filosofia e não na religião, foi incorporada, foi codificada em 1856, foi ontem. Eu vou terminar falando sobre a codificação do Kardec, que decodificou em cima das experiências da irmã Fox, duas irmãs Fox, que por incrível que pareça, eram evangélicas. Você quer saber de onde saiu a codificação do Espiritismo? Pelo Hipólite, pelo Allan Kardec, em cima da experiência vivida numa família evangélica, as irmãs Fox. Só que Kardec, que codificou em cima das experiências das irmãs Fox, não viveu para ouvir o testemunho das irmãs Fox com relação às experiências que elas disseram ter com os espíritos, sobre qual tal experiência Kardec codificou o Espiritismo. Ele não ouviu as irmãs Fox desmentindo suas experiências. Vamos falar por isso na última aula. Na última aula. Agora eu quero que você saiba que a nossa salvação não vem por obras, irmão. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Passa um pouquinho mais a sua Bíblia aí. Esse texto você conhece bem. Efésios 2, a partir do versículo 4. Você já abriu, amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Olha Cristo aí de novo. Mas Cristo foi só um ser humano que evoluiu muitíssimo, né, depois de muitas encarnações. Mas ele está no projeto de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nos ressuscitou juntamente com ele.
e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em quem? Cristo Jesus. Agora o versículo para o qual quero chamar a sua atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem, o que está escrito aí? Das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou você crê no karma, ou você crê no que o Cristo diz. Ou você diz que o karma é uma filosofia humana, ou você diz que o Cristo é uma aberração mentirosa. Porque desde sempre o diabo desdiz a palavra diz: pela graça sois salvos, em Cristo Jesus, dom de Deus não vem das obras. Aí, irmão, eu quero terminar a minha palavra te dizendo, em segundo lugar, se primeiro lugar, acreditar no karma, salvação pelas obras, é rejeitar o sacrifício vicário de Cristo. Por último, é também questionar a personalidade do próprio Deus. Quem crê nisso aí, ele desdiz a personalidade de Deus. Quando você lê 1 João, capítulo 4, versículo 8, o que a Bíblia diz lá? Personalidade de Deus. Quem é Deus? O que João diz lá? Deus é... Quem sabe? Deus é amor. Repita comigo, Deus é amor. O que Deus é? Está escrito aí. 1 João capítulo 4. Qual é a personalidade de Deus? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é. Quando você vê o ódio que está espraiado na humanidade, essa ausência de amor, portanto, é ausência de quê? De Deus. Se reencarnação é necessário à humanidade para que nas sucessivas reencarnações nós evoluamos, pergunto a vocês: essa humanidade está evoluindo ou está involuindo? Você está vendo evolução na humanidade? Nós estamos nos bestificando de novo, irmão. Nós estamos nos monstrificando. Não há evolução na humanidade. Há evolução tecnológica, há evolução de todo tipo, mas humana, não. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que está ausente das relações humanas? O amor. O que está faltando nos homens? Deus. Sabe por quê? Porque doutrinas são lançadas na nossa casa, como por exemplo pela Globo, para que nós não creiamos mais na palavra de Deus. Creamos em filosofias inventadas por homens. E crendo na filosofia do homem, não temos acesso a Deus, que é amor. E o amor foge das relações. Agora, crer no karma, crer na salvação pelas obras, é questionar a personalidade do próprio Deus, cuja palavra diz: Deus é amor. Agora, como é que Deus prova o seu amor para conosco? Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus é amor e Deus nos ama. Ora, pastor, se Deus nos ama, como é que tem tanto mal na terra? Se Deus nos ama, por que a gente passa por tanta adversidade? Se Deus nos ama, por que falta tanta amizade entre os homens? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho essa dor na coluna? Por que eu estou desempregado? Por que o meu casamento está acabando? Falta espaço de Deus na tua vida. Deus não tem espaço para agir na vida. Nos tornamos materialistas, só pensamos na carne. Nós não gastamos mais tempo para Deus, e quem gasta tempo com Deus é chamado de fanático, de burro, de quem recebeu lavagem cerebral. Deus não tem mais lugar na relação humana. Mas em capítulo 5, versículo 8, diz lá: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, o que aconteceu? Cristo morreu por nós. Sabe quando o amor de Deus vai ser plantado no teu coração e a tua vida vai ser uma vida que vale a pena ser vivida?
quando no teu coração houver um espaço para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero dizer para você o seguinte, para a gente terminar de uma vez por todas. Preciso parar, pastor. Por que crer no karma é crer na própria, questionar a própria personalidade do próprio Deus? Por quê? Se Cristo morreu na cruz, por que Cristo morreu na cruz? Por que Deus o teria abandonado? Deus meu, labassamactani, por que me desamparaste? Por que Deus não ouviu o seu filho no Getsêmani? Pai, se for possível, o que ele pediu? Afasta de mim esse cálice, ou seja, me afasta da cruz. Jesus homem. Deus ouviu a oração de Jesus? Não, ele foi para a cruz. Ele permitiu que Jesus fosse traído, humilhado, cuspido, chibatado, crucificado, coroado, maltratado, abandonado, ensanguentado, sofresse dores de maldição. Por que Cristo teve a permissão de Deus para passar aquela desgraça toda? Agora pensa, irmão, deixa a tua fé de lado, esquece que você crê, se torne um ateu agora convicto. Não precisa crer, não precisa de fé, só razão, só massa encefálica. Pensa, Deus deixa o seu filho sofrer daquele jeito, naquela cruz. Por quê? Por uma simples razão. Se houvesse uma outra forma de nós termos contato com Deus, acesso a Deus, se houvesse uma outra forma de eu me relacionar com Ele, e se em havendo essa forma outra, Deus ainda assim deixasse Jesus passar por tudo que passou, Deus não era Deus, Deus era o próprio diabo. Se Deus, ao vir o seu filho no Getsêmani, suando sangue, angústia de alma, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ia passar. E Deus ainda assim deixasse ele passar por aquilo tudo, havendo uma outra forma de chegar a ele. Que Deus é esse, irmão? Isso deve ser o capeta. Mas sabe por que Deus não tirou Jesus da cruz e nem respondeu a Jesus quando ele disse: se for possível, me afaste desse cálice? Porque não era possível, porque não havia outra forma de o homem se chegar a Deus, senão pelo sacrifício do Cristo na cruz do Calvário. Dizer que existe outra forma de chegar a Deus, e tendo conhecido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é chamar Deus de idiota, é chamar Deus de diabo. Como é que um Deus pode ser bom, permitindo que o filho passasse aquilo tudo, havendo um outro caminho? Mas sabe por que Deus passou? Porque não existe outro caminho. É Cristo ou morte. É Cristo ou o caos. É o Cristo que disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aí eu digo sempre, ou ele é um louco varrido, desenfreado, ou ele estava dizendo a verdade, meu irmão. Mas o que o diabo faz? Não, Cristo foi só um ser humano que evoluiu. Você se diz cristão? Ora, irmão, você quer se enganar, você se engane. Mas você, minha ovelha, conheça essa palavra no nome de Jesus. É Cristo ou morte. A sua palavra diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando Jesus pregou a sua palavra, e salva quem crê na sua palavra, diz o texto que vários discípulos retroagiram: eu não quero ouvir essa palavra. Como eu recebi telefone essa semana: pastor, eu gosto muito de ouvir a sua palavra, mas não gostei de ouvir o que o senhor falou sobre reencarnação. E eu pedi para ele assim: o senhor não gosta da verdade? Porque há quem prefira o consolo da mentira do que a dor da verdade. Deixa eu falar para você, irmão, se a verdade dói, sinta essa dor com alegria, porque ela vai gerar vida na tua vida. Mas o consolo que você tem pela ignorância, por não conhecer, vai te levar para a morte. Se Deus tivesse outro caminho para chegar a Ele,
e permitisse que Jesus passasse pelo que passou, eu diria para você hoje, passa longe desse Deus porque Ele não presta. Mas Deus deixou, irmão, porque não tem outro caminho para Deus senão a cruz do Calvário. Aquela dor que Ele sentiu foi para que você não sentisse mais dor, e quando a sentisse, entendesse que qualquer dor que chega até você é menor do que você pode suportar. Você não foi chamado para chutar baldes toda semana, irmão. Você foi chamado para olhar para o balde, como eu disse no início do culto. O balde pode zarpar da minha frente, porque eu não vou te chutar, eu vou perseverar e vou alcançar a vitória no nome de Jesus. Eu não vou fazer parte do time desistente dessa geração, uma geração desistente fracassada. Uma geração que joga futuro no lixo a qualquer instante. Uma geração que troca aquilo que mais deseja na vida por aquilo que mais deseja no momento. Ele troca a vida inteira por um momento. Está aí a geração drogada. Sabe que entra nessa porcaria de droga? Ou é cadeia ou é morte. Mas ele abre mão do futuro por causa da sensação da droga. E sabe por que alguém precisa da sensação da droga? Porque ele vive uma droga de vida. E quanto mais rápido essa droga de vida acabar, aleluia. Agora, quando você conhece o Cristo da cruz, esse Cristo da cruz traz significância para a tua existência, meu irmão. E transforma você que está me ouvindo aí, seja sentado nesse banco, ou pela internet, ou por esse CD que vai rodar o mundo. Transforma você que está vazio, você que não dorme bem, vive à base de remédios. Tua vida tem um buraco do tamanho do universo, você não sabe por quê? Falta Cristo. Falta Deus dentro do teu coração, como falta dentro do coração da humanidade. Agora, quando você tiver experiência com o Cordeiro, irmão, você vai ver que a vida vale a pena. E que Platão está errado. O corpo não é a cadeia da alma. O corpo é a roupa da alma. É a forma pela qual ela se expressa. É a forma pela qual ela se torna um ser capaz de abraçar a quem eu amo. O corpo é a minha forma de expressão. Deus modelo para que eu pudesse usar a minha voz e dizer: olha, Deus ama você, eu amo você. Para que eu pudesse me fazer entender, porque alma sem corpo é vento. Vento. Não entre nessa ideia de acreditar que você é produto de uma vida a respeito da qual você não tem consciência. Você é produto de si mesmo. E a gente colhe simplesmente o que planta. Então não espere chegar à próxima vida para ser feliz. Você pode ser feliz ainda nessa vida, irmão, se você não desistir, se você lutar, se você encarar. Antes tarde do que nunca. Não sei se você sabe, mas você nasceu para ser feliz, irmão. Diga, irmão, que está do seu lado: você nasceu para ser feliz, irmão. E a minha oração é que essa palavra entre no teu coração e gere vida. Porque o resto é só conversa fiada, irmão. Que a palavra de Deus possa gerar vida na sua vida. E o Cristo da cruz, que não é o Cristo do karma, possa transformar teu caminho num caminho que vale a pena, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Recebe essa palavra como vinda de Deus. Aplauda Ele por ela, porque Ele é tremendo. Os caras querem.